Para começar o vídeo de hoje, uma notícia um tanto quanto triste. Na noite desta sexta-feira, dia 5, para a madrugada deste sábado, dia 6, foi informada a morte do ex-jogador e treinador Mário Jorge Lobo Zagallo, de 92 anos. O motivo da morte foi a falência múltipla dos órgãos, e com o falecimento do Zagallo, a CBF decretou 7 dias de luto, além de 1 minuto de silêncio em todas as partidas das eliminatórias da Copa do Nordeste, que tem início neste sábado. Vamos falar sobre a equipe do Santos. O elenco santista se reapresentou na manhã deste sábado, e alguns jogadores foram separados para treinarem separados e serem negociados. Os jogadores são Lucas Lima, Mendonça, Dodô, João Lucas, Leonardo Zabala, Vladimir, Vinícius Balieiro, Paulo Mazzotti, Breno Sossai, Diógenes, Ivonei, Lucas Lourenço, João Basso, Cadu, Pedrinho Escaramuça, Edi Carlos e Derek. Vale destacar que os goleiros Vladimir, Paulo Mazzotti e Breno Sossai foram afastados, pois devem ser negociados. O Vladimir possui negociações para retornar ao Avaí, o Mazzotti deve ser emprestado e o Breno busca um clube para ganhar minutos de jogo. Da lista dos jogadores que vão treinar separado, eu gostaria de manter os seguintes: Zabala, Breno, o Ivonei, o Basso e o Edi Carlos, e talvez o Derek. Vale lembrar que o Rodrigo Fernandes não se reapresentou, porém deve ser negociado. E agora a última notícia para fechar sobre o Santos, vamos falar sobre o elenco sub-20, onde 3 jogadores que estão disputando a Copinha com o Santos devem ser aproveitados pelo treinador Fábio Carille. São eles: o goleiro Gustavo Jundi, de 19 anos, o volante João Vitor Balão, de 20 anos, e o meia Miguel Terceiros, o Miguelito, de 19 anos. Vamos falar sobre o Palmeiras. Com a chegada do Caio Paulista, o Verdão descartou a ideia de negociar os laterais esquerdos Piquerez e Vanderlan, por conta dos seguintes motivos: Piquerez, lateral titular, pode ser utilizado como zagueiro e ponta esquerda, assim como o Caio Paulista, que também pode ser utilizado como ponta. E o Vanderlan é o reserva imediato do Piquerez, que deve ser convocado pela seleção do Uruguai para a disputa da Copa América. Falando sobre o São Paulo agora, hoje também foi dia de reapresentação do elenco tricolor, e o presidente do clube, Júlio Casares, comunicou que 6 integrantes do departamento de futebol ficam em seus cargos e ficarão até 2026. São eles: Muricy Ramalho como coordenador de futebol, Rui Costa como diretor executivo de futebol, Milton Cruz, auxiliar técnico fixo, Marcos Biasotto, coordenador da base, o Zete, coordenador da preparação dos goleiros da base, e o Altair Ramos como coordenador da performance da base. Falando sobre o Fluminense, o Flusão encaminhou a contratação do goleiro Felipe Alves, de 35 anos, que em 2023 esteve emprestado ao São Paulo pela equipe do Fortaleza. O guarda-metas chega ao Flu com um contrato de 1 temporada. Ainda falando ali no tricolor das Laranjeiras, o clube anunciou a contratação do meio-campista Renato Augusto, de 35 anos, que deixou o Corinthians no fim de 2023 após não renovar o seu contrato. O meio-campista chega com um contrato de 2 temporadas, o que eu acho bem interessante para o Fluminense. Quero saber, na sua opinião, o que você acha? Na minha opinião, achei uma boa contratação, uma vez que o meio de campo do Fluminense vai ser bem interessante, com o André, Paulo Henrique Ganso e o Renato Augusto. Em uma entrevista coletiva, o treinador do Monterrey do México confirmou que o atacante argentino naturalizado mexicano Rogério Funes Mori, de 32 anos, foi negociado com a equipe do Pumas do México. Para quem não se lembra, o jogador interessava ao Grêmio, que agora terá de buscar novas opções no mercado. Continuando sobre o Imortal, o clube acertou a venda do atacante Ferreirinha, de 26 anos, ao São Paulo. O tricolor paulista desembolsou 1,5 milhão de euros, algo na casa dos 8 milhões de reais, por 35% dos direitos econômicos do jogador. Ferreirinha terá um contrato de 4 temporadas com o São Paulo, e o clube do Morumbi ainda tentará pegar uma fatia da porcentagem que o jogador possui dos seus próprios direitos. A última do Grêmio, o clube negocia a contratação do goleiro Agustín Marquezin, de 35 anos, que pertence ao Celta de Vigo da Espanha.
A ideia é que ele se apresente já para a pré-temporada junto dos outros jogadores. Falando sobre o Fluminense, retornando a falar sobre o Fluminense, ontem, sexta-feira, dia 5, houve uma reunião em Sevilha, na Espanha, e foi decidido que o Real Betis só irá negociar o atacante brasileiro Luiz Henrique, de 23 anos, caso chegue uma proposta de 18 milhões de euros, algo na casa dos 26 milhões de reais. A método de comparação, a ida do Marcos Leonardo ao Benfica custou 18 milhões de euros, o mesmo valor, e a chegada do De La Cruz ao Flamengo custou 16 milhões de dólares, algo na casa dos 79 milhões de reais. Quando ele foi vendido ao próprio Real Betis pela equipe do Fluminense, o clube espanhol desembolsou 13 milhões de euros, no caso 71,5 milhões de reais na cotação da época, sendo 8 milhões fixos, 44 milhões de reais, e 5 milhões em bônus, 27,5 milhões de reais. Agora falando sobre o Vitória, o presidente do clube, o Fábio Mota, confirmou em uma entrevista à rádio Excelsior que o clube acertou a contratação do lateral esquerdo Lucas Esteves, de 23 anos, que pertence ao Palmeiras e possui alguns empréstimos enquanto jogador do Verdão. Falando sobre o Bahia agora, a negociação para o retorno do Gregore ao clube baiano esfriou. O Inter Miami pediu no início 4 milhões de dólares, algo na casa dos 19,47 milhões de reais, e reduziu para 3,5 milhões, algo na casa dos 17 milhões. Porém, o valor está longe do esperado pelo clube baiano e por isso a negociação deu uma esfriada. Para encerrar o vídeo, com o retorno do Edinaldo Rodrigues ao cargo de presidente da CBF, o treinador Fernando Diniz foi demitido. E aí surgiu o nome do técnico do São Paulo, Dorival Júnior. Quero saber, na sua opinião, você acha que o Dorival na seleção seria uma boa? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E mais uma pergunta. Quem deveria ser o técnico da seleção brasileira, uma vez que o Carlo Ancelotti não deve vir mais? Deixe a sua opinião aqui nos comentários.